Flávio, me ajuda a te eleger. Você que tá em casa, você não queria ter um vídeo pra retweetar, uma fala do Flávio, porra, arregaçando, uma Flávia, não tem como não repercutir o que eu tô falando aqui. Você não queria ter isso? Flávio é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Flávio veio aos Estados Unidos, falou de tarifa, a imprensa está absolutamente louca, desesperada, meu telefone não para, e ele publica um videozinho, bem, mais ou menos, a assessoria de imprensa dele publica um release escrito claramente pelo ChatGPT, não há uma entrevista de quebra-queixo, não temos uma imagem para passar aqui hoje, não tem uma entrevista coletiva, a imprensa não recebeu a íntegra do que ele falou dentro do USTR, e como não pode ser gravado, não se sabe exatamente o que ele falou. Eu vou te falar, tá? A gente tenta sentar e deixar o nego trabalhar, fazer o que tiver que fazer. Uma puta merda, que campanha desgraçada, meu irmão. O nego não se ajuda. O nego não se ajuda, cara. O nego não se ajuda. É tão difícil assim fazer um press release? Precisa do ChatGPT? É tão difícil gravar um vídeo que tem alguma coisa, alguma substância para a imprensa? É tão difícil entender que precisa gerar uma imagem para ser repercutida nos jornais? É tão difícil entender que se você é o centro das atenções, esse é o momento de você brilhar? Desculpem o desabafo aqui, mas é que, porra, Flávio falou às 10 horas da manhã. 1h da tarde não tinha press release ainda. As coisas que eu fico, sabe? Depois a gente perde. Aí não sabe por que a militância é desengajada, por que a imprensa, a gente toma de 7-1 na imprensa todos os dias. Aí ficam as pessoas, ai meu Deus, a Andréa Sadi vai falar que o Flávio falou não sei o quê. Ai meu Deus, se a gente fizer isso, a imprensa vai falar mal. Puta que pariu, meu irmão. Desculpa, depois vocês não gostam que eu fale palavrão. Vou falar o quê? Vou falar o quê? Porque o grande assunto, o assunto que é importante para essa semana, o assunto que o Flávio deve brilhar, é a vinda dele aos Estados Unidos. O Flávio veio aos Estados Unidos para dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o representante comercial dos Estados Unidos a respeito da aplicação de tarifas que eles anunciaram que vão aplicar ao Brasil. A audiência pública teve início no dia de ontem, segunda-feira, às 10 da manhã. Diversas pessoas foram ouvidas. Eu deveria estar lá, não fui, e vou explicar por quê. Acabei mandando meu comentário por escrito. Mas estava lá a Associação da Indústria Brasileira do Arroz, Sociedade Rural Brasileira, Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária. Hoje estava lá o Flávio. O Flávio abriu o primeiro painel do dia, apresentou os pontos que explicavam por que os Estados Unidos não devem impor tarifas contra os produtos brasileiros. E aí, o que você imagina? O que você imagina é que ele vai sair, os repórteres estão esperando na porta, ele vai sair, vai ter um quebra-queixo e ele vai perguntar, cadê o Lula? Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Essa é a imagem que tinha que estar em todos os jornais de hoje. Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Cadê? O Brasil tem uma agência chamada Agência de Promoção a Exportações. Apex. Sede é em Miami. Cadê o presidente da Apex? O que o presidente da Apex tem de mais importante para fazer do que está aqui? Por que eu, como senador, estou aqui e o presidente da Apex não está aqui? Cadê o ministro da Indústria e Comércio do Lula? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou passando no ar no programa de hoje essa sonora? Por que isso não está rodando em todos os lugares? Por que isso não está rodando no Jornal Nacional? Que assessoria de imprensa é essa, meu Deus do céu? Aí depois dizem que sou eu o assessor de imprensa do Flávio Bolsonaro, que eu falo tudo que o Flávio Bolsonaro tem que fazer. Meus filhos, se eu falasse, não seria este caos, essa campanha. Vocês podem ter absoluta certeza. Ia ter outros problemas. Iam achar que era uma campanha de extrema direita. De fato, iam. Eu estaria fazendo uma campanha muito mais à direita do que está sendo feita.
Mas esse tipo de vacilo, de vagabundagem técnica, não, isso não. Isso, desculpem. Isso é uma coisa que eu sou conhecida pela minha competência. Nego dizendo aqui no chat, Flávio, me ajuda a te eleger. Você que tá em casa, você não queria ter um vídeo para retweetar, uma fala do Flávio, arregaçando, uma Flávia, não tem como não repercutir o que eu tô falando aqui. Você não queria ter isso? Mas você não tem. Você tem um vídeo de um Flávio com uma parede, puta merda, meu amigo não entende nada de imagem. É o Flávio de terno com uma parede de tijolinho gravando um vídeo repleto de chavões. Eu tenho vontade de chorar, gente. Eu tenho vontade de chorar. Se vocês soubessem o quanto que custa esses profissionais de comunicação, cara. Se vocês soubessem. Qual é a tese aqui? O que o Flávio veio defender que é maravilhoso para a campanha dele? O Flávio veio defender aqui o cui bono. O que é cui bono, né? O cui bono, expressão de latim, né? Não tem a ver com o cu de ninguém. Cui bono significa quem se beneficia. A quem beneficia a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos ao Brasil? Essa tese é a tese central da fala do Flávio. Porque as tarifas acabam premiando o grupo que elas pretendem punir. E é por isso que precisa ser dito que o governo Lula tem adotado uma estratégia deliberada para provocar os Estados Unidos para que essas tarifas sejam aplicadas. O Lula quer a briga, ele é beneficiário da briga, porque ele entende, provavelmente de maneira correta, que ele só tem a se beneficiar ideologicamente e eleitoralmente disso. Eleitoralmente, com o argumento que a imprensa repete ad nauseam, de soberania, de que ele está protegendo o Brasil de um ataque. Que o Brasil é vítima de um ataque e como o Flávio é aliado do Trump, o Flávio está no time que sofre o ataque. Essa é a meta-notícia. Ideologicamente, porque as tarifas tornam o comércio com os Estados Unidos mais difícil, uma vez que o comércio com os Estados Unidos se tornam mais dificultados, as tarifas passam o Brasil começa a comercializar mais com a China. Essa era a tese, inclusive, central do meu depoimento. E o Flávio cita no documento dele que as tarifas já foram testadas, fracassaram no caso do Brasil. Em 2025, as tarifas não mudaram a conduta do STF, não reduziram a censura, não produziram nenhuma concessão relevante do governo brasileiro, não eliminaram nenhuma das 6 práticas investigadas pelo STF. Pelo contrário, durante o período de maior pressão tarifária, o governo Lula ganhou força política e a oposição passou a ser acusada de ter pedido aos Estados Unidos que punissem o Brasil. Isso está escrito no documento do Flávio. E ele também diz que tudo isso, ele alega, né, que tudo isso contribuiu para que as tarifas sejam transformadas numa arma eleitoral. A narrativa construída pela esquerda e endossada pela imprensa de que a oposição brasileira teria ido aos Estados Unidos pedir punição contra o próprio país. Assim, uma medida americana que deveria pressionar o Lula acaba sendo usada para desgastar justamente os setores mais anti-Lula e mais dispostos a se negociar com Washington. Não é uma mensagem difícil. E é espetacular você ter a possibilidade de explicar isso de forma muito clara. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais,
Eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.